Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nosso estudo aqui em Apocalipse, agora no capítulo 14. Capítulo 14, versículo 1 a 5, resumidamente, diz assim: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. São esses que não se macularam com mulheres, foram redimidos dentre os homens. O Cordeiro no monte Sião. Aqui o Apocalipse sempre vai assim, focar a messianidade e a divindade de Jesus. Aqui no caso é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, que é a identidade de Jesus em sua missão messiânica. Aparece várias vezes aqui. Mas aparece o Cordeiro já de posse a sua vitória na cruz. Não é o Cordeiro que foi sacrificado, mas é o Cordeiro glorioso, que já venceu e já abriu o acesso ao Pai para cada um de nós. Aqui ele é visto no Monte Sião. Eis o Cordeiro de pé sobre o Monte Sião. O Monte Sião é um lugar lá da Judéia, que era um símbolo da nação de Israel mesmo. Era um monte, mas era um monte que simbolizava a nação inteira. Monte Sião. Tanto que a palavra sionista vem de Sião. Sião. Mas aqui, obviamente, que esse Monte Sião aparece em sua significação definitiva, que é a bem-aventurança eterna. Bem-aventurança eterna. Assim como Canaã, lá no Antigo Testamento, eles iam marchando para Canaã, e Canaã, no caso, é uma imagem assim, embora seja um lugar geográfico, mas era um símbolo assim da bem-aventurança, e o povo no deserto era a imagem da nossa perseverança, explicando espiritualmente. O que nós temos que entender é que aqui em Apocalipse, todas as coisas que tinham sentido estrito aparecem em seu sentido mais completo e definitivo. E isso a gente tem que sempre ter em mente, para não ficarmos assim interpretando o Apocalipse com aqueles sentidos antigos ainda, de Israel, de Jerusalém, das nações do mundo, Israel. Não, essas coisas já foram superadas. Num sentido político, isso tudo foi superado. Num sentido racial, étnico, o povo de Deus o povo de Deus já foi ressignificado. Agora somos nascidos de novo. Aqui, quando se vê então o Cordeiro sobre o Monte Sião, se vê o quê? O Monte Sião com a bem-aventurança eterna. Então, o que João está vendo aqui? Pessoas diante do trono, porque aqui fala diante do trono e dos quatro seres viventes. Essas visões são sempre visões da presença de Deus no céu, sempre é assim. Todas as passagens que aparecem nesses 24 anciãos e esses seres viventes, é a presença mesmo de Deus no céu aqui. Então, Monte Sião está onde? Monte Sião é a própria bem-aventurança, porque aqui se aplica Monte Sião não ao céu propriamente dito, mas aquilo que ele simboliza em relação aos remidos. Em relação aos remidos. E aqui fala de novo dos 144.000. 144.000 são aqueles que foram selados lá no capítulo 7, que, olhando superficialmente, parece ser até os judeus. E há realmente assim um pensamento comum que coloca os 144.000 como 144.000 judeus que vão se converter durante a grande tribulação. Uma interpretação mais literal que coloca assim os 144.000. Acredito que os 144.000 são um múltiplo de 12, e 12 por 12 mais 1.000, e se é uma imagem do povo de Deus completo, 12 por 12 aqui, várias multiplicações que dão 144.000. Então, aqui acredito que seja o total do povo de Deus. E aqui é curioso, porque temos detalhes adicionais nessa passagem que não temos na outra. Se na outra é mencionado que são das tribos de Israel, da tribo de Judá, 12.000, e menciona até as tribos, 12.000 de cada uma delas, embora aquela lista não seja uma lista realmente completa do povo judeu, tem tribos faltando e tribos acrescentadas naquela lista, hein? Até pelo caráter simbólico da passagem. Mas mesmo assim, digamos que ali há até uma certa base para quem quiser interpretar literalmente. Acredito que não. Mas há quem interpreta literalmente esse 144.000 como sendo judeus de fato. Bom, aqui há detalhes adicionais. Aqui fala que não se macularam com mulheres e foram redimidos dentre os homens. Esses 144.000 não se macularam com mulheres e foram redimidos dentre os homens. O que significa aqui? Não se macularam com mulheres. São 144.000 judeus virgens, que no caso, foram redimidos dentre os homens. Parece ser a humanidade inteira aqui. Então, essas características não são características de Israel.
Obviamente que aqui não se macular como mulher é um símbolo de santidade. Então aqui não está dizendo que são 144 mil homens como se fossem padres, 144 mil celibatários de alguma maneira. Não. Aqui a impureza, no caso, a impureza sexual como símbolo do pecado mesmo, como aparece em várias passagens da Escritura. A impureza, de maneira geral, como chamado de adultério, chamado de fornicação, chamado de prostituição, mas sempre assim, uma imagem da pureza sexual como imagem da pureza de maneira geral em relação à santidade como um todo. E é nesse sentido que esses 144 mil não se macularam como mulheres, no sentido de serem santos. Essas características são características gerais do povo de Deus, de santidade, nessa imagem da virgindade, por assim dizer. E também porque eles foram remidos dentre os homens. Então, é uma parte da humanidade que é remida, que são cristãos, e que são simbolizados nesses 144 mil aqui, como já tinha aparecido anteriormente no capítulo 7, quando eles foram selados. Só que aqui eles entoam um novo cântico, e eles são vistos juntos com o Cordeiro no Monte Sião, diante dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes. Ou seja, estão mortos. Estão mortos. Se lá no capítulo 7 eles foram selados, aqui eles já foram martirizados, embora não esteja explícito na passagem, porque a passagem que menciona realmente os que foram mortos pelo Evangelho, como aparece lá no capítulo 6, embora não esteja assim graficamente desenhado isso, mas se pode entender que é o mesmo grupo, só que no capítulo 7, no caso, eles foram selados antes que Deus liberasse os flagelos, e aqui eles já estão diante de Deus, diante do trono, junto com a grande multidão, junto com os querubins, junto com os anciãos, né? Então já estão no céu aqui mesmo, já estão diante de Deus aqui. E estão cantando um novo cântico diante de Deus. O capítulo 5 fala, por exemplo, dos martirizados, uma das visões de João dos selos, é justamente a visão dos mártires debaixo do altar, e aqui esses 144 mil aparecem também como pessoas que estão diante de Deus. Foram remidos entre os homens, passaram provavelmente pelo martírio, e agora estão na glória aqui. João tem várias visões desse tipo, como nós estamos vendo, tá? Depois aqui no 8 a 12, continuando, diz assim: vi outro anjo, tendo o evangelho eterno para pregar. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Seguiu-se a esses outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e recebe sua marca, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, e será atormentado com fogo e enxofre. Vi outro anjo, a pregação do evangelho. É curioso que anteriormente João tinha visto uma águia voando pelo céu, anunciando, dizendo ai, ai, ai da terra, por causa dos restantes das trombetas que ele tem que tocar. Os 3 ais da águia voando pelo meio do céu, anunciando os ais. Aqui ele viu um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar. Por quê? Porque essa pregação, ela precede o juízo. É sempre assim que Deus faz. Sempre assim que Deus faz. Se tem uma águia anunciando o juízo, tem esse anjo com o evangelho para ser pregado. No evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus diz que primeiro esse evangelho deve ser pregado a todas as nações, para testemunho a todas as nações. Esse evangelho deve ser pregado a todos os povos e nações, para testemunho a todas as nações, e depois virá o fim. O que o Senhor Jesus diz? Que o evangelho primeiro será apresentado e oferecido às nações, para só depois vir o fim. Obviamente não significa que cada indivíduo nessa terra vai ouvir o evangelho, mas todos, de uma maneira ou de outra, terão oportunidade de ouvir o evangelho e farão a sua decisão. Isso antes que venha o juízo. Depois ele vê um outro anjo falando sobre a queda da Babilônia. É curioso aqui nessas passagens de João, como ele vê anjos fazendo proclamações. Várias passagens são anúncios feitos por anjos. Ele vê várias classes de anjos fazendo grandes proclamações solenes. O anjo, na palavra de Deus, é o quê? Como é que é falado sobre os anjos? Bom, são espíritos mensageiros herdados para servir os que vão herdar a salvação. Para servir os que vão herdar a salvação. Está lá em Hebreus, uma definição. São espíritos. E anjo significa mensageiro, então eles trazem a mensagem de Deus, assim como o anjo apareceu. Sempre aparece um anjo anunciando um grande evento, uma grande etapa. Várias pessoas foram visitadas por anjo, sempre portando uma mensagem. Mas
O que aparece também na palavra de Deus são os anjos como intermediadores das ações de Deus. Nós lemos, por exemplo, que a lei foi dada a Moisés por intermédio dos anjos. A sarça também, o Estevão diz que havia um anjo falando ali na sarça com Moisés, intermediando o diálogo dele com Deus. Então, os anjos são também esses proclamadores e esses elementos intermediários da ação de Deus. Eles intermediam as ações de Deus, anunciam as grandes proclamações dos juízos e das ações de Deus, como temos visto principalmente aqui no Apocalipse. Os anjos como proclamando as grandes ações de Deus, as grandes proclamações do Senhor para nós. E esse anjo proclama dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Caiu, caiu a grande Babilônia. Uma menção lá de Isaías 21:9. Só que lá em Isaías, a Babilônia que ele falava era aquela Babilônia do Nabucodonosor, aquele império da Babilônia, que tinha lá um muro na altura de um prédio de 50 metros de altura, era muito largo, dava para passar 2 carros um do lado do outro, era uma fortaleza tremenda. Quando Isaías falou isso, não tinha como alguém antever isso naquela época. Isaías diz: caiu, caiu a grande Babilônia, dando a entender assim um fato futuro, falando como já tivesse acontecido. Caiu, caiu. A Babilônia estava lá ainda quando ele falou isso. Só que aqui nós entendemos claramente que essa Babilônia ela é ressignificada. Ressignificada. Lá no capítulo 18 desse Apocalipse, desse mesmo livro, vai aparecer mais assim detalhes sobre o que é de fato a Babilônia aqui. Podemos entender já agora que é o sistema. Posso adiantar agora, é o sistema. A Babilônia aqui é o sistema. Existem interpretações diversas. Algumas pessoas acreditavam que a Babilônia era a religião falsa, e era a Igreja Católica. Até hoje a gente acredita nisso. A Babilônia é a Igreja Católica. É uma interpretação assim, até popular, mas não é isso não. Outra interpretação dizia que a Babilônia era a Babilônia mesmo. Eu me lembro que quando Saddam Hussein estava governando ainda, pouco antes do final do governo dele, antes dele ser derrubado, ele fez menção de querer reconstruir a Babilônia, porque a Babilônia, na verdade, geograficamente corresponde ao Iraque. E Saddam Hussein falou que queria reconstruir a Babilônia. Eu me lembro que alguns irmãos falaram: tá vendo? A Bíblia diz que é a grande Babilônia. O Saddam Hussein vai reconstruir, aí Deus vai derrubar, tá lá em Apocalipse. Ouvi aquilo e falei: meu Deus, não é nada disso. Babilônia está ressignificada. Já falei para vocês várias vezes aqui que algumas pessoas e cidades e contextos na Bíblia aparecem de novo em um sentido maior. É o que está sempre fazendo Apocalipse. Quando fala de Jezabel, quando fala de Balaão, agora falando de Babilônia, Israel, Sião, acabamos de ver aqui Sião. É o significado maior e mais definitivo de tudo isso. O que importa aqui em Apocalipse é só o sentido espiritual maior e mais completo de todas essas coisas. Então, Babilônia aqui é o sistema. No capítulo 18 vai aparecer mais claramente isso, que Babilônia aqui é o sistema. Depois aqui diz assim, a proclamação do anjo ainda diz assim, né? Se alguém adorar a besta e receber a sua marca, esse beberá do vinho da cólera de Deus e será atormentado com fogo e enxofre. Uma proclamação tremenda aqui. Está falando de Babilônia e está falando do espectro moral no entorno de Babilônia. Isso está dizendo aqui. Porque o sinal da besta é o quê? O sinal da besta é a adesão à filosofia da Babilônia. Mas não é da besta? Sim, é da besta. Mas mais para frente nós vamos ver que a Babilônia e a besta estão em aliança. E fazem um composto daquilo que nós vemos manifesto no mundo como oposição ao evangelho. E também como tentação aos homens, no sentido de eles terem uma vida assim afastada de Deus. Isso é Babilônia. Complexo geral e definitivo, incluindo aspectos religiosos, inclusive, que afastam o homem de Deus. Curiosamente, vamos ver esse detalhe lá. Quando ele escrever a Babilônia, vai ficar esses aspectos do que ela é de fato. Quem receber a sua marca, né, será atormentado com fogo e enxofre. A marca da besta. Aqui é aquele número 666. Por que quem receber a marca da besta vai ser atormentado? Porque quem receber a marca da besta vai estar agindo e pensando na filosofia da besta. Porque aí significa a marca na mão ou na fronte. É o que a pessoa pensa e o que a pessoa faz. O composto de sua existência, o que ela pensa e o que ela faz. Essa é a marca na testa e na mão. Porque o número 666, um aspecto até que eu esqueci de detalhar no capítulo anterior, o número 666 é que o 6 é o número do homem, assim,
na numerologia, se interpreta assim, numerologia bíblica, no estudo dos números e tipologias bíblicas, o 6 é o número do homem, e a repetição de 3 vezes 6 aqui é uma tentativa de divindade, que é a base de tudo aquilo que Satanás lança sobre a humanidade como a pior de todas as tentações, ou a tentação principal, que é se equiparar com Deus, que é o ser humano ter autonomia, que é o ser humano ser dono de si mesmo e voltar as costas a Deus, que são aspectos de sua autodivinização. O homem pode querer ser igual a Deus, ou pode simplesmente não querer o governo de Deus. Ele está fazendo basicamente uma mesma coisa aqui. E o número 666 é a expressão simbólica dessa ideia, porque o número 666 expressa uma ideia, que é a tentativa de divinização do homem, e todos os aspectos que estão no entorno disso. Não importa se o homem queira ser divino ou se queira apenas se afastar de Deus, está incluído no 666. Porque adorar a Deus é viver para ele. Adorar a Deus não é simplesmente acreditar que ele existe. De modo que o ateísmo mais brando e a indiferença do homem no seu egoísmo é uma adoração de si mesmo de uma maneira branda, não é de uma maneira assim pronunciada, uma autoadoração, mas é uma adoração de si mesmo de uma maneira branda, em contraste com a adoração de Deus. 666 expressa isso também, que é o composto da filosofia da Babilônia. 666. É por isso que está associado aqui o número 666, logo em seguida com a Babilônia, porque são poderes malignos que estão propondo uma alternativa para os homens de vida, que não é uma vida com Deus. Esse é o significado espiritual de 666, e é por isso que um juízo tão severo é anunciado para quem anuncia essa marca, porque a pessoa que aceita o 666 sobre sua vida, ou vive sob a égide do 666 em seu significado espiritual da sua vida, a pessoa que vive assim, ela será condenada no juízo final. E aqui a condenação é eterna, é um juízo eterno e um inferno eterno de sofrimento. Será atormentado com fogo e enxofre. É assim mesmo que está escrito aqui. Será atormentado com fogo e enxofre. E aqui é o inferno mesmo, na pior descrição possível. Apocalipse é o livro que tem as descrições mais gráficas do inferno, como condenação, não como aniquilação, como algumas pessoas dizem. Não como um lugar que vai ficar durante um tempo, depois vai sair. Existe no meio evangélico opiniões sobre o inferno que o colocam parecido com o purgatório dos católicos. Até isso apareceu. Pessoas que diluem o significado de eterno para dizer que o inferno não é eterno, ou dizem que é só durante um tempo, ou dizem que meu Deus, não vão atrás disso. Infelizmente, aqui, ou felizmente, para nossa advertência, para a gente saber realmente do que se trata, na verdade, né? Mas aqui está bem avisado. Aquele que receber a marca beberá do vinho da cólera de Deus e será atormentado com fogo e enxofre. Essa é a advertência das Escrituras, e é exatamente isso que ela diz, nem mais nem menos que isso. Depois, no versículo 14, no versículo 13, diz assim, resumidamente: então ouvi uma voz do céu dizendo: bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor, para que descansem suas fadigas, porque as suas obras nos acompanham. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Por quê? Porque as suas obras acompanham. Eles vão para o seio de Abraão, eles vão para o Sheol, eles vão aniquilados, fica morto só. Não, não. As suas obras acompanham. Meu Deus, mas claro que isso. Aqueles que morrem no Senhor vão para o Senhor, como diz Paulo lá em Filipenses 1:23. Meu desejo é partir e estar com Cristo, não é partir e ir para um lugar morno, para um lugar intermediário, um seio de Abraão, um Sheol, uma aniquilação. Há pessoas evangélicas que acreditam que o ser humano morre e se acaba simplesmente. Vai ser ressuscitado, que na verdade é ser recriado, né? Que se a pessoa não vai para lugar nenhum, então ele vai ter que ser criado de novo. A ressurreição, na verdade, é uma recriação nesse ponto de vista. Mas há pessoas que sustentam esse tipo de ponto de vista. Não. Vamos estar com Deus. Aqui nós temos visões, que aqui João acabou de ver aqui os 144 mil no Monte Sião, diante do trono de Deus, com os 4 seres viventes, com os 24 anciãos, com toda a corte celeste ali. Eles estão lá com Deus. Não estão aniquilados, não estão descansando no pó da terra, nada disso. O corpo sim, mas espírito e a alma estão com Deus. E essa proclamação aqui é bem-aventurado por quê? Porque o Senhor não está esquecido
das nossas obras. E, no momento da morte, o ser humano ele é recompensado. Aqui, no caso, fala dos bem-aventurados. Existe a punição também, mas aqui está falando só de quem morre e vai para o céu. E Apocalipse faz isso várias vezes. Vimos várias vezes isso. A morte e o seu significado eterno. A morte não é o fim. A morte, na verdade, é o começo. A vida eterna começa na morte. Para nós é assim, na verdade. E Apocalipse tem várias cenas aqui de pessoas que estão no céu. A grande multidão, os 144 mil, os mártires. Várias vezes as pessoas são vistas no céu diante de Deus, enquanto esse mundo continua o seu rumo. Então é muito claro isso na Bíblia. Tá? Aqui está muito claro isso. Bem-aventurados que morrem no Senhor. Preciosa é a morte do Senhor. Preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Está escrito lá no Testamento isso. Depois, finalizando no capítulo, no versículo 14 a 20 desse capítulo 14, diz assim, ó, olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo gritou em grande voz, toma a tua foice e ceifa, diz que a seara da terra já amadureceu. Então saiu do santuário outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Então o anjo passou a sua foice na terra e vidimou a videira da terra e lançou no grande lagar da cólera de Deus. E correu o sangue do lagar até o freio dos cavalos. Uma visão da segunda vinda aqui. Uma visão da segunda vinda e o juízo que se seguirá, colocado de uma maneira simbólica. O problema é que as pessoas se apegam muito a expressões muito exatas na Bíblia e não se dão conta que as coisas estão escritas na palavra de Deus com detalhes aqui e ali, não estão assim aquele quadro completo em cada passagem. Aqui, por exemplo, fala que ele vê um filho do homem numa nuvem, filho do homem em uma nuvem, que é o que Jesus disse, o filho do homem virá com as nuvens do céu. É a segunda vinda aqui. E é a segunda vinda com o seu sentido mais definitivo de juízo. Aqui o enfoque é o juízo da segunda vinda. O enfoque aqui não é os bem-aventurados, aqui o enfoque são os condenados, na verdade. Porque a foice e o lagar aqui são imagens de vindima, tiradas da produção de vinho. Tem aquele lagar, aquele tachão que é pisado. E no caso aqui, a vindima é a colheita da terra, no caso, a ceifa da terra, né, como imagem do juízo final. A ceifa da vinha, no caso, ou pisar o lagar da vinha como juízo. Como juízo, imagem do juízo. E aqui diz, maduras estão as uvas, né? A terra já amadureceu. A terra já amadureceu. Quem sabe quando a terra vai amadurecer para o juízo? Só Deus. Só Deus. Quem sabia a época certa para Jesus vir? Só Deus. Jesus veio na plenitude do tempo. Não veio antes e nem depois do tempo soberanamente predeterminado por Deus. Tudo no reino de Deus acontece no tempo certo. Quem sabe o tempo certo? Só Deus. Só Deus. Quanto àquele dia, a hora, ninguém sabe. Só o Pai sabe. Jesus falou isso. Como o servo falou isso. É claro que ele sabe. Como o Filho de Deus não sabe. Mas ali estava falando como Messias. Mas só Deus sabe esse dia. E esse dia do amadurecimento é um processo que vai chegar a um termo. Nós temos falado repetidamente aqui que a grande tribulação e os processos que vão culminando cada vez mais até se formar uma grande tribulação, um tempo indefinido de uma angústia muito grande, vão escalando como dores de parto, até chegar um momento assim do nascimento, por assim dizer, do novo céu e da nova terra. Mas esse momento, esse tempo, ou esse tempo do reino é só conhecido de Deus perfeitamente. Podemos ver os sinais, mas não sabemos realmente quando acontecerá isso. O fato é que a humanidade caminha para o juízo e Deus soberanamente tem esse dia marcado diante de si, que o Senhor virá e ceifará a terra. Aqui tem uma imagem assim simbólica do pisando do lagar e o sangue correu até o freio dos cavalos. É curioso, porque aqui não há exatamente uma cena de batalha, mas é descrito uma cena de batalha aqui também, apesar de falar só do lagar. Lagar seria o quê? Aquele tachão que as pessoas ficam pisando a uva, e aí vai virando aquele vinho ali, né? Aquela uva que vai sendo pisada. E aqui diz que o lagar foi pisado, ou seja, a terra foi julgada, foi vindimada, e o sangue seria assim, essa uva seria o sangue, correu até o freio dos cavalos.
E aqui já é uma menção de algo que está mais à frente. Lá no capítulo 16 e no capítulo 19 do Apocalipse, vai aparecer a Batalha do Armagedon. E vai ser na Batalha do Armagedon que vai se dizer que a batalha será tão sangrenta que correrá sangue até os freios dos cavalos. Vai estar lá no capítulo 19. Mas já é mencionado aqui. Por que é mencionado aqui? Porque é a mesma cena descrita de maneira diferente. Por isso. Isso que a gente tem que entender. Não é que aqui está acontecendo uma coisa diferente do que vai acontecer no capítulo 19. É a mesma coisa aqui. Só que lá na frente o quadro vai ser pintado com mais cores. A partir do capítulo 16, vai ser falada a Batalha do Armagedon, a conclamação, e no capítulo 19 a batalha vai acontecer. E aí esse sangue até o freio dos cavalos vai acontecer de novo lá. Então veja como o Apocalipse é cíclico. O Apocalipse é cíclico. Tem vários sentidos assim completos em um capítulo só. Em um mesmo capítulo, há várias cenas que são completas em si mesmo, porque aqui de novo temos algo que é da Batalha do Armagedon, sem que ainda tenha mencionado especificamente a Batalha do Armagedon, que é, na verdade, a espiritualização de Ezequiel 38 e 39. Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 38 e 39, tem uma batalha lá. Então, nós vamos ver mais para frente sobre essa questão do Ezequiel. Como é que Ezequiel está mencionado em relação à Batalha do Armagedon? Porque é uma expressão tirada de lá. Uma outra expressão associada também nesse juízo é uma de Isaías 63, 3, onde se fala de pisar ou lagar, tá? Usa a mesma expressão. O Senhor vindo e pisando o lagar de sua ira, como expressão do juízo de Deus, porque a palavra de Deus diz que esse dia do juízo, esse dia da segunda vez de Cristo, é o grande dia da ira do Todo-Poderoso. É uma expressão terrível, mas é isso mesmo. E essas imagens de sangue, de sangue até a altura do peito dos cavalos, são imagens pictóricas de guerras, como aquilo que há de severo e de terrível nesse juízo que se manifestará nesse dia. Então, nós temos que levar tudo isso em conta quando lemos o Apocalipse. As expressões proféticas cruzadas em um cumprimento mais amplo até que chegue o fim, em que o Senhor virá, trará esse juízo tremendo, como está descrito aqui, para o restante da humanidade, mas também redimirá os seus e os conduzirá para o seu reino e glória. Amém? Deus abençoe, irmão.